Bruno Prado. Marcelo, você também é presidente da LFU, né, da Liga Forte União. Esse é o primeiro ano em que as ligas negociaram os direitos de TV. Eu queria que você falasse sobre isso. Para você, até agora, o que você viu, foi vantajoso o que aconteceu no futebol brasileiro? Essa negociação em grupo, mesmo que 2 grupos divididos. Você acha que teremos uma unificação das ligas, que os clubes organizarão o Campeonato Brasileiro em breve? É uma coisa distante ou não? Queria que você falasse no geral essa situação da liga, e que você é o presidente de uma delas. Olha, eu acho que foi um avanço sim, certo? Eu acho que na hora que tem 2 blocos, está muito mais fácil de formar só um bloco. Se a gente remontar há tempos atrás, eram várias divisões diferentes, né? Os do Rio, de São Paulo, os da Série A, os da Série B, os do Nordeste, do Sul, Clube dos 13, né? Então era tanta divisão que não tinha nem diálogo, não sabia nem a quem procurar. Na hora que você tem 2 blocos, fica mais fácil formar um, e esses blocos se respeitam muito. Hoje tem muito diálogo, tem aproximação, e eu acredito sim que a gente vai caminhar para formar um bloco único. E eu sou um entusiasta dessa ideia e estou à disposição sempre para contribuir e conversar para que a gente dê esse passo que é vital para que o futebol brasileiro cresça ainda mais, dê mais um salto de patamar a nível de gestão, de competição, de representatividade internacional, de receitas, de tudo. Então, eu acredito. E acho que foi bom, falando de LFU, né, os números foram bem interessantes. O que a gente vai ter está tendo nesse ciclo que iniciou em 25 é melhor do que o que a gente tinha no ciclo que terminou em 24, bem melhor. A divisão é mais justa também entre os clubes que estão dentro do bloco. Então, acho que foi um grande passo. Inovamos, trouxemos play internacional como a Amazon, como o YouTube, né? Ampliamos a oferta de TV aberta. Antes era só na Globo, agora é Globo e Record. Então, isso é uma ampliação de oferta para o torcedor que não tem condição de pagar um streaming, e a maioria do torcedor brasileiro não tem o dinheiro para pagar um canal pago, mas agora vai ter 2 jogos em canal gratuito. Então, acho que tudo isso são avanços para todos, para o mercado, para vocês que cobram futebol muito bem, para os jogadores, para as instituições, para o torcedor, e que a gente siga nessa linha de avanço. Giovanni Chacon. Marcelo, a gente falou agora da LFU e esse movimento eu sinto que surge por insatisfações em questão de grana que entra para os clubes, do tipo de organização que vem sendo feita no Campeonato Brasileiro há muito tempo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, Fortaleza foi um dos times, até porque foi de forma unânime, né? A reeleição do Edinaldo Rodrigues, hoje presidente da CBF, que continuará, né? O que você sente de positivo na gestão aí da CBF para que o Fortaleza seja um apoiador e alguém que votou a favor do Edinaldo Rodrigues nessa reeleição? Como é que você avalia isso tudo, o papel da CBF na organização do Campeonato Brasileiro, indo até de encontro um pouco à pergunta do Bruno Prado, tentando explorar um pouco mais isso, para entender melhor qual o posicionamento do Fortaleza e a satisfação do Fortaleza quanto à CBF e o Campeonato Brasileiro em si? Eu acho que primeiro é importante dizer que a eleição já estava resolvida, né? A eleição, não houve eleição, porque não tinha uma outra candidatura. Então, a eleição, à medida que nem se viabiliza um outro candidato, e as condições para viabilizar um outro candidato era de ter 4 federações apoiando e 8 clubes da Série A e B, à medida que isso não acontece, a eleição está resolvida, né? Então, o colégio eleitoral foi para uma situação que já estava resolvida. Então, uma vez que já se estava resolvido, o colégio eleitoral, individualmente, eu posso dizer para vocês aqui que, pelo menos por parte dos clubes, dos que eu converso, não houve um negócio assim, vamos todo mundo votar a favor, porque já está resolvido. Cada um, na sua consciência, entendeu que já estava resolvido e fez o seu voto. Eu acho que esse voto, ele é um crédito, sim, ele é um crédito, mas ele também nos dá toda a possibilidade de cobrar, porque o crédito foi dado de forma integral, pelos clubes e federações. Então, se foi dado de forma integral, a gente também tem a possibilidade de cobrar de forma integral, cobrar por melhorias, cobrar por avanços, né? Eu sou membro da CNC, que é a Comissão Nacional de Clubes, fui eleito pelo 2º ano consecutivo junto com outros colegas.
para que dentro da CNC a gente trabalhe melhorias também para o futebol brasileiro, trabalhe evolução. Então, o crédito que foi dado não quer dizer conivência, não quer dizer baixar a cabeça, não quer dizer que não vai se cobrar o que precisa ser cobrado. Eu me sinto muito à vontade para fazer qualquer apontamento para que a CBF possa melhorar qualquer coisa, seja de logística, seja de calendário, de estrutura, de diálogo, do que for. Não me sinto constrangido pelo fato de que todos os clubes votaram, inclusive o Fortaleza, e eu estava lá presente. Então, eu estou aqui de coração tranquilo, tenho uma relação direta com o presidente Edinaldo, né? Ele me atende, ele respeita a nossa figura como liderança desse grupo da LFU, junto com os meus pares, já nos recebeu algumas vezes, deu feedback, atendeu situações que foram colocadas, atendeu sim situações que foram colocadas, e eu acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar para evoluir, trabalhar de forma transparente, de forma independente, né? Independente, entendendo que se precisar de ser um pouco mais firme, se precisar colocar situações, não tem nada que proíba isso, não tem nada que impeça isso, mas acima de tudo com diálogo, e isso a gente não pode negar. O diálogo, nos últimos anos, melhorou, né, entre os clubes e a CBF. A gente já foi recebido várias vezes, individualmente, coletivamente, LFU, Libra, ou clubes do Nordeste, uma situação específica, clube da Série B, clubes da Série A. Então, que a gente siga com esse caminho independente, mas também entendendo, apoiando quando necessário, cobrando quando necessário. O fato de ter tido uma eleição unânime não quer dizer que a gente tenha que ficar os próximos 5 anos, que ainda faltam desse mandato e mais 4, sem fazer um questionamento quando for necessário e pertinente. E você, Marcelo Paz, e o Fortaleza se sentem satisfeitos com a CBF hoje? Olha, eu acho que sempre pode melhorar, né? Eu não estou satisfeito nem com a minha gestão, quero melhorar a minha gestão, quero que a nossa gestão evolua aqui no Fortaleza, que a gente faça algo a mais, que a gente cresça, que a gente ache soluções. Então, a partir do momento que aqui internamente eu posso ter um olhar de evolução, eu também posso ter esse olhar para o externo, eu também posso ter um olhar para a CBF. Eu acho que a CBF tem sim coisas que podem ser evoluídas, que podem ser melhoradas. Eu acho que a nossa seleção brasileira é um ponto desse, né? Os resultados mostram isso, e eu falei há pouco tempo aqui que ninguém vê os nossos esforços, as pessoas veem os nossos resultados. A atual seleção, infelizmente, tem alguns resultados que não condizem com a história da seleção, né? Derrotas maiores, derrotas dentro de casa, né? Alguns ineditismos aí negativos. Então, eu acho que isso pode ser melhorado, embora não seja muito o papel dos clubes cobrar a melhora na seleção, né? Os clubes têm que melhorar a cobrança no macroambiente relacionado aos clubes, competições, Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil, competições de base, futebol feminino, isso compete muita gente. Mas como torcedor, como player do futebol, eu acho que tem coisas assim que podem ser melhoradas e podem ser evoluídas. O que dá para a gente tirar de importante dessa conversa? Eu acho que o principal foi na pergunta do Giovanni Chacon. O voto a Edinaldo Rodrigues e também a avaliação do Marcelo Paz e também do Fortaleza como clube com relação à gestão atual da CBF. Bom, ele fala, né, de que era uma eleição decidida, de fato era, isso é verdade, ninguém tinha chance de ganhar. Aí não dá para cobrar isso do Fortaleza, né? A pergunta foi feita pelo Chacon, porque a gente estava entrevistando o CEO do Fortaleza, que votou, e o Fortaleza foi um dos clubes que votou no Edinaldo, como todos os outros. Mas eu sinto falta de um posicionamento dos clubes, no geral. Não adianta o Fortaleza sozinho, ou o Flamengo sozinho, São Paulo, Palmeiras, qualquer um sozinho. Não adianta, ele vai comprar uma briga ali. E não é nenhuma briga, ou vai marcar uma posição sozinho e os outros estão todos de um lado, ele do outro, e ele vai ter problema, se ele assumir tudo sozinho. Mas eu sinto falta, assim, de uma posição dos clubes em relação a isso. Mesmo que seja uma eleição ganha, se os clubes têm alguma coisa contra, eles poderiam se posicionar em conjunto. Mesmo, a gente sabe que quem vai ganhar a eleição é esse, mas a gente quer deixar claro que a nossa posição é diferente. A gente não concorda com essa gestão, se de fato eles não concordarem, né? Que pode ser que todos achem a gestão boa mesmo, isso pode acontecer. Mas na CBF é uma eleição decidida pelas federações. E acho que os clubes têm tamanho e peso para terem uma voz na CBF, coisa que eles deixam muito nas mãos das federações. Eu acho um absurdo, assim, que a federação tenha um peso 3 e um clube, qualquer um. Vou falar do Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, ele tem a peso 2. E eles não acham isso anormal, eles concordam tranquilamente com isso. E até porque os clubes internamente nos seus estados também têm o poder de definir ali.
Então, fazer uma pressão ali interna, estado por estado, para que as federações dos estados acabem agindo conforme o que pede os clubes. Eu acho que faz uma lógica isso, né? Mas eu acho que me pega muito uma discussão que os clubes sempre abordam, os técnicos sempre falam e nada muda, e parece que não há uma ação mais concreta por parte dos clubes de exigência, que é a questão do calendário. Que é uma questão que eu acho que é a mais latente dentro do futebol brasileiro e que isso acaba não mudando. E aí uma hora vai apertar para alguém e esse alguém vai reclamar. E aí eu fico, mas não estava tudo de acordo? Né? Até nesse peso que eu falei das federações, o calendário está diretamente ligado a isso, né? O calendário é pesado porque as federações, eles têm 15, 16 datas de estadual, exatamente mantendo toda essa estrutura de poder. Aí até entrando já no outro assunto, a Liga, a LFU, a Libra, são duas ligas, né? Eles ainda não conseguiram unificar. Teoricamente ali é um momento, são grupos em que os clubes podem ter um pouco mais de voz. Mas até agora me parece mais uma preocupação com o lucro, que é importante, você tem que ganhar dinheiro, o futebol é muito dinheiro, e eles estão faturando mais, é verdade, mas assim, em relação a outros posicionamentos, acho que essas ligas, de preferência, se fosse uma só, eles poderiam ter uma voz ali para contestar algumas coisas. É uma preocupação talvez só com o lucro, né? E, para mim, eu levo na vida que toda unanimidade é burra, né? Se o Edinaldo Rodrigues foi eleito por aclamação, alguma coisa errada está. E como você destacou também, Chacon, todo mundo reclama de calendário, dia sim, dia não, de arbitragem, como que chega e vota no presidente que é quem comanda, que é quem está na situação nesse momento, que deixa a situação como está. Com essa questão de arbitragem, com a questão de calendário, no momento de tomar uma decisão, o voto é para quem já está no poder e ele é eleito por aclamação. Então eu acho que mesmo com a eleição já decidida, que o Bruno falou, federações têm o poder máximo em relação a peso de voto e podem sozinhas já definir uma eleição, mas os clubes poderiam pelo menos falar, no geral estamos felizes com a eleição. E com a gestão de Edinaldo Rodrigues, porém, alguns pontos nós discordamos. A gente vem reclamando depois das partidas, vem reclamando ao longo das competições, e nesse ponto nós discordamos da gestão de Edinaldo Rodrigues, apesar do nosso voto.